o programa Cafeína. Um pequeno atraso hoje por questões técnicas, mas tudo já superado. Daqui a pouquinho eu recebo ok para começar também no Facebook, e aí a gente dá o pontapé inicial nessa transmissão. O tema de hoje vai girar em torno, obviamente, da questão do petróleo, porque quando falamos em Venezuela e Brasil, estamos falando em petróleo. Pontapé inicial, né? E todo esse ataque que tem sido imposto aos países da América do Sul, eles têm como alguma ponta a questão do gás e também do petróleo, além da geopolítica e de todo o ataque internacional, né, que as elites locais, normalmente de direita, claro, têm permitido ocorrer. Mas a gente vai começar daqui a pouquinho, é só mesmo uma questão de minutos ou segundos, talvez, para que o Facebook também, lá do cafezinho, já passe a fazer a transmissão. Eu aguardo aqui o ok dos colegas, vou também tentar acompanhar por aqui, para que a gente possa dar um início a essa transmissão de uma forma oficial. Você está acompanhando aqui pelo YouTube essa transmissão de maneira introdutória apenas, e daqui a pouco, oficialmente, vamos começar a transmissão pelo cafezinho, o programa Cafeína, seu programa de quarta-feira. Agora sim, já estamos ao vivo, também no Facebook. Já estamos ao vivo aqui no Facebook com o programa Cafeína. O programa Cafeína dessa noite aborda a questão da democracia. Muito tem se falado sobre democracia na Venezuela, né? Porque de repente a Venezuela passou a ser preocupação de muita gente no Brasil. E quem é democrática, a Venezuela ou o Brasil? Vamos saber disso aqui, essa noite. Porque aqui no texto que eu fiz de abertura, eu até vou começar para vocês, eu faço um paralelo entre os dois países. O que difere a Venezuela e o Brasil nesses tempos de crise é o fator povo. A consciência política do povo venezuelano resiste a um dos mais criminosos ataques à soberania de uma nação que se tem história. Enquanto os brasileiros, em grande maioria, desconhecem o potencial do próprio país e compra como verdadeira as aberrações as aberrações que lhes são contadas por uma imprensa comparsa da elite e dos interesses internacionais, nós temos no povo venezuelano o oposto. Não é preciso ser cientista político para constatar que toda a América do Sul é vítima de uma investida sistemática do capital financeiro e dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos da América, nesta parte sul do continente americano. O fortalecimento do Mercosul, a visível melhora nos índices de desenvolvimento humano nos últimos anos e a aproximação com a China e a Rússia foram vistos como uma ameaça para aqueles que sempre viram nos países da América do Sul um quintal para exploração fácil, sem resistência e com aparência de parceria com ganhos recíprocos. Vieram os golpes de Honduras, Paraguai e Brasil, tentativas frustradas da Colômbia, Bolívia e as sucessivas frustrações nas investidas antidemocráticas na Venezuela. A receita é sempre a mesma: acusação de corrupção, justiça cooptada, deposição de governos, propaganda nacional e internacional e o povo enganado que respalda nas urnas o golpe com aparência de legitimidade. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do planeta. O Brasil descobriu uma das maiores reservas de petróleo que se tem história, o pré-sal. Na Venezuela, o povo recebeu informação e formação sobre política e geopolítica. Canais de TV que tocavam terror contra as políticas progressistas tiveram as concessões cassadas e redes de TV pública, comunitária e universitária foram formadas. No Brasil, José Dirceu afirmou ao senador Roberto Requião que não era necessário investir na TV pública, pois tinha a Globo. Sequer a democratização da mídia foi promovida por Lula. Dilma Rousseff defendeu a teoria do controle remoto. Esqueceu que não adianta trocar o canal quando a Globo e os seus satélites do PIG, o partido da imprensa golpista, dominam tudo. Cultura, esporte, notícias, entretenimento, absolutamente tudo é dominado pela família Marinho e algumas migalhas cedidas aos outros 4 grupos
que se assemelham aos insetos em volta da lâmpada. Na Venezuela, o povo sabe que a sabotagem dos alimentos que somem das prateleiras, os crimes violentos contra civis inocentes e a propaganda internacional e nacional são os elementos de um pacote que visa o roubo do petróleo do seu país. No Brasil, corruptos que roubaram a Petrobras estão soltos e a empresa, com um valor incalculável em reservas de petróleo, é destruída por uma quadrilha que foi sequestrada pelo capital financeiro e pelos Estados Unidos da América e que, se não destruir o país e entregar tudo, será presa. As Forças Armadas da Venezuela defendem os interesses nacionais e o povo venezuelano. No Brasil, as Forças Armadas trocam a omissão por reformas e vantagens salariais. Atualmente, tem o seu papel reduzido ao de Guarda Municipal do Rio de Janeiro, usada por ladrões para atacar o povo que deveria proteger. Na Venezuela, a justiça fechou o Congresso por conta de crime eleitoral de alguns parlamentares da direita. No Brasil, temos um STF canalha, que se omite nos casos de corrupção da direita e persegue com crimes forjados os partidos progressistas. O mesmo STF que é ocupado por figuras bizarras como Gilmar Mendes e o iluminista do Projac, Roberto Barroso. A ditadura é brasileira e a democracia venceu no dia 31 de julho na Venezuela. É preciso ser independente para assumir isso, contra toda a onda de mentiras que foi criada nas mentes dos desatentos. O cafezinho é independente. Começa aqui o programa Cafeína. Eu chamo Miguel do Rosário, editor do blog. Miguel, boa noite. Um abraço também para o Leonardo Stolpe e Tadeu Porto, que estão nessa transmissão. A Tássia Camargo foi anunciada, mas não vai entrar com a gente. Um grande abraço para você aí, Miguel do Rosário. Olá. Hoje o tema é bem polêmico. Você tem uma divisão na própria esquerda em relação à Venezuela. Tem, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Jean Willis, Marcelo Freixo já fizeram declarações bastante hostis ao regime venezuelano, chavista. Só que, na minha opinião, eles estão profundamente equivocados. Eu acho que a gente tem que enxergar a situação na Venezuela com muita responsabilidade, muita informação. E eu queria passar algumas informações importantes para vocês. Eu fiquei a tarde inteira pesquisando aqui sobre a situação, os indicadores sociais da Venezuela, e comparando com o Brasil, com outros países da América Latina. E é impressionante. Por exemplo, os países que realmente preocupam em termos de indicadores sociais na América Latina são Colômbia e Brasil. A Colômbia tem os piores indicadores. Os indicadores de desenvolvimento humano da Colômbia, de desigualdade, de educação, de concentração de renda, são todos muito ruins, muito piores do que da Venezuela. Eu fiz um post na semana passada também falando sobre isso. A quantidade de pessoas pessoas passando fome, pessoas abaixo da linha da pobreza na Colômbia, tem muito mais gente do que na Venezuela. E o Brasil também não tá bem na fita, não. O Brasil tem indicadores sociais muito ruins, apesar de toda a melhora que o Brasil viveu na era Lula e Dilma, né? Mesmo assim, o Brasil ainda tem índices muito ruins, até porque esses índices eles demoram a serem atualizados, vai demorar um pouco para o Brasil apresentar índices mais decentes do ponto de vista do desenvolvimento humano, da educação. O Brasil, é impressionante, o Brasil ainda tem um dever de casa, tem muita coisa que fazer. O Brasil está muito pior que a Argentina, que o Chile, que a Rússia, Cuba, Venezuela. Então, o Brasil tem muito... O que impressiona no Brasil mesmo é a concentração de renda. Eu só encontrei um país no mundo, eu estou pesquisando aqui no mundo inteiro,
que você tem nível de concentração tão alto de renda como no Brasil. É na Colômbia. Mesmo na Rússia, sabe? Os países que têm maior concentração de renda são os latino-americanos. Em primeiro lugar vem a Colômbia, e junto da Colômbia vem o Brasil. O caso do Brasil é pior, porque o Brasil tem uma população muito maior. Então, a concentração de renda, ela vitima muito mais gente do que na Colômbia. Agora, é impressionante que os Estados Unidos, por exemplo, que é um país com alto nível de concentração de renda, mas não chega aos pés do Brasil. O Brasil tem um nível de concentração muito pior do que os Estados Unidos. Em geral, os países que têm o índice de desigualdade mais humanos, né, mais avançados, são países europeus. Os países europeus têm um bom índice de desenvolvimento humano e de baixa desigualdade, e os Estados Unidos têm mais. Então a gente tem que pensar isso. Outra coisa que eu quero falar depois sobre outro assunto, sobre a Venezuela, só que vou deixar para próximo bloco. Eu vou passar diretamente para o Tadeu, enquanto o Wellington aí recupera um pouco o seu vídeo. Já estou aqui. Então beleza. Beleza, então. Tadeu Porto, prazer falar com você. Hoje à distância, estivemos juntos em Salvador semana passada, naquele Congresso Nacional da FUP. Excelente congresso, parabéns pela sua participação. Sua intermediação no sábado, naquela mesa importante com Mino Carta, com o Pimenta, o deputado Paulo Pimenta, e também com outros atores. Sim, então, o Jacques Wagner acabou não falando, né, por causa da questão de agenda, o choque de agenda, mas foi um grande debate. Parabéns pela condução e foi um prazer participar daquela cobertura com você aqui para o Cafezinho. Tadeu, é um assunto que você domina, de uma forma ou de outra. Temos que falar mesmo na questão do petróleo. Né? Quando falamos em Venezuela, é impossível não falar em petróleo. Quando falamos em Brasil hoje, é impossível não falar em petróleo. Então, qual a avaliação que você faz de tudo isso aí? Olha, Wellington, primeiro mandar um grande abraço para você, para o meu amigo Léo Estopa, que está aqui no Brasil também. Ontem, matando a pau na TV 247, meu amigo Miguel, que está aqui no Rio junto comigo. Hoje eu estou aqui na Federação Única dos Petroleiros, para poder fazer esse debate tão importante com todos e todas. Boa noite, claro, para a galera aí do Cafezinho, do Cafeína, que acompanha sempre a gente nessas discussões que a gente faz. Pegar um ponto que o Miguel disse sobre que podemos chamar a decisão das esquerdas com esse assunto Venezuela. Dizer que eu espero que essa briga da esquerda seja igual a briga que eu tenho com a minha irmã, que é 2 anos e meio mais nova do que eu, mas a gente já brigou um bocadinho de vez, que a gente saia junto disso daqui a algumas horas, que a gente entenda que a questão do Brasil é muito, mas muito maior para a gente, claro. Mundialmente a da Venezuela tem um peso gigantesco também, do que a questão da Venezuela. Quem tem Michel Temer na presidência, e tem Gilmar Mendes como ministro do Supremo, junto com Alexandre de Moraes, quem tem o Legislativo comandado por o Centrão, que é talvez um dos blocos mais fisiológicos da história política do Brasil, não tem muito tempo para ficar se preocupando com a Venezuela, mas é óbvio que a gente tem que fazer esse debate, porque é um debate que envolve o Brasil. Quando eu falo em macro, ele passa justamente pelo que você colocou, que é o petróleo, mas sem antes a gente não pode deixar de dizer aqui da importância que teve a Revolução Venezuelana. Primeiro, para os críticos da Venezuela, se a gente for se atentar aos detalhes, eu acho que nós temos que nos atentar para poder construir positivamente, mas não para fazer notas tentando desclassificar o movimento como um todo, como fez o Jean e o Marcelo Freixo, aqui do PSOL do Rio. Se a gente for olhar com os detalhes da Revolução Russa, que faz 100 anos esse ano, a gente vai achar problema, da Revolução Chinesa nós vamos achar problema, e é claro que dentro do processo da Venezuela vai ter um problema. Mas eu queria pegar aqui, Miguel colocou no cafezinho, e foi repercutido em toda a mídia progressista, que foi do jurista Zaffaroni, lá da Argentina, um ex-ministro do Supremo da Argentina, que falou que existe uma operação Condor jurídica no Cone Sul. E exemplificou o caso do Lugo, onde ele está sendo impedido
tentam impedir ele de participar das eleições paraguaias, dizendo que a reeleição, no caso do Paraguai, não é mandato seguido, não. Se o cara foi eleito uma vez, nunca mais ele vai poder se eleger. E essa é a tática que eles estão tentando fazer para tirar o lucro da jogada. Sem contar, claro, a Cristina Kirchner, da própria Argentina, que absurdamente é apontada como um crime que eu nem sei explicar o que é, de traição da pátria, e, claro, o nosso caso emblemático do Lula. Então a Venezuela, ela enfrenta hoje uma ofensiva de direita, uma ofensiva entreguista e uma ofensiva vira-lata. O macro é esse, o cenário é esse, e ela tenta resistir a isso. Agora, os métodos que a Venezuela utiliza para resistir a isso, eu bem que poderia estar lá para poder ver e não tentar fazer nenhum tipo de fake news aqui, até mesmo porque a gente tenta encarar todo o debate com muita responsabilidade. Mas de uma coisa eu sei, o exército venezuelano é forte, o judiciário venezuelano é forte, não é entreguista, como nos países citados pelo Zaffaroni, e é claro que ele tenta resistir de alguma maneira a isso. E o que nos leva à questão do petróleo. A gente sabe muito bem que nós tivemos uma queda proposital do preço do barril do petróleo. Não foi coincidência. Acho que a essa altura todo mundo aqui sabe que um cartel comanda, um cartel legalizado, vamos dizer assim, que é a OPEP, comanda a produção de petróleo no mundo. E quando a Arábia Saudita, que detém as maiores produções, decidiu abrir as torneiras, tinha uma intenção muito clara de prejudicar a Rússia, com a crise ucraniana na época, e a Venezuela, e de quebra também prejudicar o Brasil. É isso que está acontecendo. Eles tentam ter argumento para poder entregar o nosso pré-sal a preço de banana. Nós vamos ter mais números ainda para discutir sobre petróleo, que o Miguel já me passou, eu não vou tirar esse gostinho dele, eu tenho certeza absoluta que ele vai falar tão bem quanto, mas a gente tem que ter isso em vista. O quão longe nós estamos dispostos a ir para defender a soberania do nosso país. Por quê? Porque por mais que jogar ovo seja muito legal e muito bacana, aliás, eu me diverti muito, eu saí dizendo aí, Wellington, para a galera que eu sou muito pé quente, porque naquela segunda-feira à noite eu estava partindo de Salvador de volta para BH, aquele ovo ali, teve uma mágica ali do nosso Confub, a energia petroleira teve carregada naquele ovo que bateu bonitinho na cabeça do João Dória. Por mais que a gente ache e se divirta com o ovo, nós sabemos que o buraco para proteger efetivamente a soberania do nosso país é muito mais embaixo. E se nós não tivermos, como a Venezuela tem, a força do exército, a força do judiciário, força de outras instituições, a gente vai ver a banda passar e nós vamos cobrar, isso vai nos cobrar caro na desigualdade que o Miguel muito bem colocou, que nós somos o país mais desigual aí da América Latina, claro, só perdendo para a Colômbia pelos números que o Miguel arrumou, não sei se foi da ONU, eu perdi a referência dele. No inicial é isso, Wellington, eu queria terminar aqui dizendo que o Brasil te fez muito bem, viu? Que o seu texto inicial foi irretocável, parabéns, saudade de você já, meu amigo, e de todo o tempo que nós passamos conversando e debatendo essas revoluções utópicas ou não, nossa, lá em Salvador. Valeu. Tadeu, mas o baiano pode, obrigado pelo elogio, o baiano pode ter todos os defeitos, mas é bom de pontaria pra caramba, viu, Tadeu? Isso ninguém pode questionar. Um abraço especial para o nosso colega e amigo, irmão Chico Zé, que está no Rio Grande do Norte hoje, acompanhando a nossa transmissão, já mandou aqui alguns recados e abraços aí para o Miguel e para o Estopa também, e é exatamente para o Leonardo Estopa, que está no Brasil. Leonardo Estopa de volta ao Brasil, depois de uma longa temporada na Inglaterra, ainda que seja uma temporada aí um pouco longa, mas é uma temporada bem brasileira essa aí do Estopa, não é, Estopa? Bem-vindo ao Brasil, e uma pena que a gente não se encontrou por aí. Eu queria muito você lá em Salvador, hein? Boa noite. Boa noite, Wellington. Peraí, deixa eu... Tá chegando minha voz aí? Muito Wellington, bem. Tá chegando. Ah, beleza, porque eu estou testando esse novo microfone, novas tecnologias. Antes de mais nada, eu acho que qualquer pessoa aqui no Cafeína deveria começar o Cafeína dando os parabéns, porque afinal de contas, o baiano que a gente tem hoje no Cafeína é você. Então, quem representa esse povo maravilhoso que recebeu tão calo o Dória é você, o Wellington Calazans. Então, em nome do Cafeína,
e representada a Bahia através de você. Eu parabenizo você e toda a Bahia por essa recepção calorosa. Mas eu te falo que eu e o Tadeu não ficamos por trás, não, porque Minas recebeu o Cristóvão de uma forma maravilhosa. Foi muito bom, muito bom. Mas, enfim, boa noite todo mundo, boa noite, Tadeu, boa noite, Wellington, boa noite, Miguel. E eu queria emendar nessa história que o Tadeu começou, que é uma das coisas mais importantes do que está acontecendo hoje. Eu acho que o brasileiro precisa ver como funcionam as regras do jogo quando a gente fala de petróleo. O que acontece é o seguinte, de uma hora para outra, se encontraram, né, esses grandes poços de petróleo no Brasil e tinha também esse interesse em explicar a realidade da Venezuela. Por quê, gente? O que acontece é que antes o petróleo da Venezuela estava sendo especulado, né, por grandes empresas, de uma hora para outra. O petróleo, tanto da Venezuela quanto me parece que da Bolívia, voltaram a pertencer ao povo. Então, para complicar esses países, aqueles países que controlam a produção de petróleo, aumentaram a produção de uma forma muito acelerada. O que aconteceu foi que eles começaram a produzir em excesso, exatamente para jogar o preço do petróleo lá embaixo e forçar os países a entrarem em crise. Você imagina que a Venezuela tem como um dos maiores, o produto mais importante, né, da balança comercial, o petróleo. Então, se uma pessoa da Venezuela hoje usa, por exemplo, papel higiênico, esse papel higiênico é pago com petróleo. Quando os países produtores de petróleo, que são todos controlados pelas mesmas famílias, começam a produzir em excesso, o valor do petróleo cai no mundo inteiro. Então, isso gera uma complicação, por exemplo, na Nigéria, que está vivendo os momentos de maior crise econômica de todos os tempos, porque vive apenas do petróleo. O Brasil, porque nós encontramos muitos poços de petróleo e eles queriam comprar esses poços de petróleo barato, é a melhor forma de comprar barato, é desvalorizando. E a Venezuela, porque eles queriam essa crise financeira na Venezuela para tomar o poder. Então, o que está acontecendo agora? Por que a gente está chegando no ápice desse problema de crise? Porque a OPEP não está aguentando manter as torneiras abertas. Os Estados Unidos, através dessas famílias que controlam o petróleo, ordenaram a superprodução de petróleo, porque eles imaginavam que iam quebrar Brasil, Venezuela, Nigéria, Rússia, todos esses países com poucos meses. Mas os países, apesar de estarem vivendo situações econômicas difíceis, o único país de todos esses que realmente caiu foi o Brasil, porque a gente tem o pobre de direita, né? A gente tem, infelizmente, judiciário, a gente tem legislativo, a gente tem muitas pessoas influentes no Brasil que já estão compradas por esse processo. Mas a Venezuela está resistindo, a Rússia resistiu com louvores e a Nigéria já está completamente vendida. Os nigerianos agora estão passando fome. Mas então o que acontece? O que está acontecendo hoje? Qual é a realidade hoje? Os Estados Unidos estão vivendo uma situação assim, complicadíssima. E eu explico para vocês. Todo mundo imagina que todo petróleo é igual. Isso é uma coisa que está na cabeça das pessoas que não são especialistas da área. É que o petróleo do Brasil, a mesma coisa do petróleo da Venezuela, a mesma coisa do petróleo que é retirado do Oriente Médio. Então as pessoas acham que é muito fácil para os Estados Unidos, por exemplo, parar de comprar o petróleo da Venezuela e começar a comprar o petróleo, por exemplo, do Oriente Médio. Mas não é bem assim. Petróleo é um nome genérico. Aquele hidrocarboneto que está debaixo da terra, aquela riqueza que está debaixo da terra, da qual é possível produzir determinados combustíveis, é petróleo. Seja lá qual for, vai ser chamado de petróleo. Mas o petróleo tem onde ser refinado. Digamos que o petróleo da Venezuela é refinado de uma forma diferente que o petróleo que é retirado do Brasil. E aí que a maior complicação entre os Estados Unidos e a Venezuela, porque mais ou menos 10% do combustível consumido dentro dos Estados Unidos é produzido em refinarias que só podem refinar o petróleo venezuelano. Então, se eles continuam com essa crise na Venezuela e o fornecimento de petróleo venezuelano é interrompido, os Estados Unidos perdem o refino de 10% da produção nacional. E um refino barato, porque podemos dizer que o combustível mais barato dentro dos Estados Unidos é o combustível que vem do petróleo venezuelano. Não só porque eles exploram a Venezuela, mas até por questões logísticas, né, gente? A Venezuela está praticamente do lado dos Estados Unidos. Então, agora, digamos que os Estados Unidos vai ou racha. Eles compram a mídia do mundo inteiro para falar com as pessoas ao redor do mundo inteiro. Que a Venezuela é um país que tem um ditador sanguinário que está matando as pessoas, exatamente para ganhar aquilo que chamamos de apoio popular
para uma coisa que chama intervenção humanitária. O que eles fazem? Eles simulam situações críticas, como, por exemplo, falam que o governo está matando pessoas nas ruas, falam que o governo não é um governo, por exemplo, democrático, como se eles prezassem pela democracia, porque nesse momento a população ao redor do mundo começa a achar bonito os Estados Unidos invadirem a Venezuela com o argumento de intervenção humanitária. Mas aí entram forças contrárias, né? Porque os Estados Unidos não é mais aquela potência que controla sozinho o mundo. Os Estados Unidos têm armas nucleares, mas hoje a gente tem, por exemplo, Rússia, que está, queira ou não queira, do lado da Venezuela. A gente tem a China, que não quer que os Estados Unidos utilize força militar para invadir a Venezuela. Então, o que os Estados Unidos fazem? O que sobra para os Estados Unidos como pobre de direita venezuelano? Que aquele imbecil que vai para as ruas lutar contra os interesses do próprio país, porque acredita naquele vestígio de mídia golpista que ainda sobrou na Venezuela. Mas o pior de tudo, pobre de direita, que não consegue discursar a respeito da política brasileira. O cara não consegue entender o que aconteceu na frente do nariz dele. O cara ainda não sabe o que são pedaladas fiscais, o cara ainda não sabe por que o Temer foi perdoado, mas ele é especialista em política venezuelana. Então eu acho que está na hora de a gente começar a aprofundar nas coisas antes de começar a falar bobeira, porque a gente está com uma quantidade muito grande de imbecil pobre de direita no Brasil, especialista em Venezuela, falando que Maduro, apesar de ter apoio da maioria da população e apesar de pertencer a uma, digamos que uma ideologia política que ganhou por 4 vezes as eleições da Venezuela, é um ditador sanguinário, mas eles esquecem que nós moramos num país que é governado por um presidente que, né, subiu ao cargo sem votos, com um projeto completamente diferente daquele que elegeu ele como vice, e agora está, inclusive, propondo o fim das eleições quietas para presidente, sistema parlamentarista. Bom, essas são as minhas primeiras palavras. Volto para você, o Wellington Calazans. Eu acho que é um tema complicado, mas você precisa ser entregue para o Brasil. Pois é, o tema é complicado, principalmente por causa do preconceito, por causa da informação distorcida, como falamos já, o Miguel já falou sobre isso em outras oportunidades, o Tadeu Porto também falou sobre isso, você falou sobre essa consciência também do povo venezuelano, fez o mesmo paralelo que eu fiz em relação ao povo brasileiro. Eu queria dizer, Leonardo, que eu tenho aqui uma recomendação para que você dê uma melhorada no som do seu microfone, tá bom? Foi o nosso colega Chico Zé que deu toque e pediu para o Tadeu parar de usar o Wi-Fi para usar a conexão com cabo, porque está falhando também. Então, são os toques técnicos aqui do Chico Zé, que parece que está lá tá cuidando da técnica. Ele é muito bom nisso, então é bom ouvir o Chico Zé, hein? Então, Miguel, eu vou voltar para você, mas antes, Miguel, eu gostaria de lembrar, inclusive você publicou aí com pessoas que estavam na Venezuela sobre esta Assembleia Nacional Constituinte, certo? Que, na Venezuela, que foi um tapa na cara, assim, de toda a propaganda enganosa, né? Porque no dia 31 de julho foi realizada essa votação que não era obrigatória, atenção, e 8.089.320 pessoas, 41,5% dos eleitores, certo? Sendo eleitos 545 constituintes, escolhidos entre mais de 6.000 candidatos que não optaram pelo boicote a essa Assembleia Nacional Constituinte. Então, é uma vitória da democracia venezuelana, é uma resposta do povo, é uma resposta da consciência política. Não é isso, Miguel? Porque nós sabemos que o povo da Venezuela está sofrendo o pão que o diabo amassou, mas foi lá, não era obrigatório, com atentados terroristas acontecendo, e distorcidos, inclusive, atribuindo ao governo aqueles atentados que jamais seria interessante para o governo promover aquilo exatamente naquele momento. E mesmo assim o povo enfrentou todas essas barreiras, todos esses obstáculos e mentiras, e deu uma vitória assim, esmagadora para essa proposta aí da Assembleia Nacional Constituinte, não é isso, Miguel? É isso sim, Wellington. Eu quero dar uns dados aqui importantes. A gente publicou isso no cafezinho no dia seguinte da eleição lá na Venezuela.
8 milhões de pessoas votaram na Venezuela. Foi a maior votação do chavismo na sua história. E, sobretudo, porque a oposição ela se recusou a participar. Foi um erro político dela. E ela acreditou que ninguém ia votar. Porque ela começa a acreditar nas suas próprias mentiras. Mas mais de 8 milhões de pessoas votaram, o que correspondeu a 41% de participação. O que numa eleição legislativa, num país que tem voto opcional, voto não é obrigatório, é uma taxa razoável. Nos Estados Unidos, para efeito de comparação, nas eleições legislativas de 2014, no ambiente tranquilo, né, sem terrorismo, sem nada, Estados Unidos, 2014, eleições legislativas, 36% dos eleitores votaram. 36%. Na Venezuela, 2017, com terrorismo, apavorando a população, além do fato que a Venezuela é um país pobre, com vários lugares as pessoas têm dificuldade de chegar até os locais de votação, porque é um país tropical, cheio de montanhas e florestas e rios. Então, às vezes, é difícil você chegar até o local de votação, diferentemente dos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, com uma infraestrutura perfeita. E lá na Venezuela, 41% votaram. Nos Estados Unidos, 2014, 36%. E ninguém chama os Estados Unidos, ninguém contesta a legitimidade, ninguém nem passa pela cabeça contestar a legitimidade democrática do Congresso dos Estados Unidos. 36% do eleitorado votou, beleza. Na Venezuela foram 41%. Beleza, é legítimo e é uma Assembleia Constituinte legítima. E outra coisa, aí você tem uma série de mentiras. Por exemplo, a Procuradora-Geral da Venezuela foi destituída pela Assembleia Constituinte, ou pelo governo Chávez, governo Maduro, e rapidamente se levantaram vozes aqui no Brasil, inclusive do Rodrigo Janot, procurador-geral, e ele reuniu, e agora o Janot está reunindo procuradores gerais de outros países da América Latina, tudo igual a ele, golpista também, lançaram uma nota dizendo que, protestando contra a destituição da Procuradora-Geral da Venezuela. E ele ainda dá entrevista para os jornais e fala: isso não é democracia. Aí eu lembro, eu vi essa notícia à noite. Aí eu fui dormir, aí eu acordei assim, de madrugada, com um estalo. Vem cá. O Trump, nos Estados Unidos, eles demitem, destituem procurador que nem troca de roupa. Aí entrei no computador, botei lá, Trump, destituição. Batata. A primeira coisa que o Trump fez foi destituir a Procuradora-Geral dos Estados Unidos. A primeira coisa que ele fez. Depois ele destituiu 46 procuradores. Eu fui ler as matérias com calma, os jornais americanos não puderam nem reclamar muito, sabe por quê? Porque o Clinton fez a mesma coisa e o Obama fez a mesma coisa. Conforme eles assumem o novo governo nos Estados Unidos, eles trocam os procuradores. E ninguém chama a Venezuela, ninguém chama os Estados Unidos de ditadura. Né? Então, eu vou passar aí rapidamente para o Tadeu, depois eu continuo. Wellington. Fica à vontade aí. Aqui. Vou te atravessar, tá, meu lindo? Mas quem manda o Miguel aqui, rapaz. A carteirada aqui, cara, é Miguel. Eu já anotei algumas coisas aqui. Primeiro, Léo, te dizer que alguém aqui pediu para você explicar o voto distritão, viu? Não sei se você já fez algum vídeo sobre isso. Talvez valha a pena você fazer. Parece que reuniram aí na casa do Eunício e estão querendo colocar o distritão de qualquer maneira. Não vai muito no nosso assunto, mas você sempre faz aquele videozinho bacana explicando as coisas para a galera. Foram os comentários que apareceu bem no início e eu anotei aqui. Eu esqueci de anotar o nome da pessoa, desculpa a pessoa aí que pediu isso aí pro Léo Stolpo.
O Clodoaldo Cordeiro, ele escreveu: Tadeu, é possível fazer uma comparação com a guerra do Iraque e a Venezuela em relação ao petróleo? Eu acredito que sim, viu, Clodoaldo? Acredito que sim. Inclusive, Síria, Líbia, tá tudo envolvido na questão do quanto os Estados Unidos desprende força dele, armamento, publicidade, inclusive, para poder invadir um país e para poder desestabilizar um país. A Venezuela hoje é totalmente desestabilizada, eu não tenho dúvida nenhuma, por forças internacionais. Não é teoria da conspiração aqui, galera maluca, toma chá de cogumelo e vão pensar esse tipo de coisa, não, cara. É muito fato isso. Por quê? Porque os Estados Unidos ele vem ganhando constantemente, ele vem se beneficiando dessas atitudes. Eu vou lembrar aqui e trazendo para a nossa realidade, afinal, nosso programa debate Brasil-Venezuela ao mesmo tempo, o Wikileaks de 2009, ele vazou um documento onde uma executiva que chamava Carla Lacerda, eu lembro do sobrenome por causa do golpista do Lacerda, ela deixava muito claro que o pré-sal, a lei da partilha da maneira que ela foi aprovada, ela prejudicava os fornecedores americanos. E por que prejudicava? Porque a Petrobras era operadora única dos campos, tinha 30%, não só ia explorar, tinha aquela garantia mínima dos 30%, mas como é operadora única, o que é ser operadora única de um campo? O que é ser operador de um campo? As decisões de curto prazo, você tem ali 6, 5, 4 empresas explorando um campo, não dá para você ficar se reunindo e discutindo tudo ao mesmo tempo. Então, é como se ela fosse o coordenador da exploração e da perfuração, enfim, das demandas do campo. E as decisões de curto prazo ficam na mão do operador. Então, a Petrobras decidisse que o equipamento ia ser comprado no Brasil, o equipamento ia ser comprado no Brasil, a Shell ia ter que comprar no Brasil, a Total ia ter que comprar no Brasil. Se a Petrobras decidisse que a plataforma tinha que ser construída no Brasil, idem. Então, ela tinha muito claro para ela que os fornecedores americanos iam ficar prejudicados, porque a perspectiva da lei da partilha é fazer com que esse capital produtivo ficasse no Brasil. Então, quando a gente diz que existem forças internacionais, não é coincidência. E é claro que não vai ser coincidência para cá, para a Venezuela, para a Líbia, para o Iraque, para a Síria, para a Ucrânia e esses demais países que vivem, que pagam caro o preço da crise do capitalismo moderno. O Murilo Dolabella falou: quero ver se vocês são bons da dialética marxista. Olha, Murilo, eu não formei ciências sociais, eu não tenho nem coragem aqui de arriscar o materialismo dialético aqui, cara. Então, eu joguei essa pergunta. Miguel, você que gosta de ler demais, se talvez você quiser aí aplicar aí a dialética marxista, o materialismo dialético nessa empreitada, o povo venezuelano, ele detém os meios de produção e está contra os Estados Unidos, que os Estados Unidos quer deter os meios de produção para massacrar o povo venezuelano, que controla os meios de produção. Pode ser mais ou menos assim, mas eu não vou me arriscar muito nisso não. O Antônio Freixo falou: a Venezuela vencerá o império. O povo brasileiro também, mais cedo ou mais tarde, irá dar uma lição memorável a todos esses fascistas que dominam agora o país. Gostei muito dessa mensagem do Antônio, porque ela foi muito positiva e um pouco otimista, porque, a bem da verdade, à medida que as notícias do Brasil vai passando, a gente vai ficando cada vez mais desestimulado. O Distritão, por exemplo, que o Léo, tenho certeza, vai explicar direitinho num vídeo próprio, se quiser aqui, ele é um absurdo, ele é péssimo para o país. Ele vai fazer com que figuras carimbadas sejam eleitas ainda mais fáceis. Vai dificultar muito, porque o distrito vai ser muito grande, o voto distrital, o distrito é o Estado, vai dificultar e muito que pequenas regiões do Estado sejam representadas e vai concentrar o poder, muito provavelmente, nas oligarquias de cada Estado do Brasil. Nossas instituições estão totalmente comprometidas com o golpismo, com o entreguismo. Nossas instituições estão totalmente comprometidas em se beneficiar. Então, se o povo brasileiro não acordar, e eu falo isso com um pouco de pesar no coração, mas com a pontada de esperança, se a gente não acordar e for para as ruas, e inclusive considerar uns protestos mais não ortodoxos, vamos dizer assim, nós estamos lascados.
Porque se a reforma política passar da maneira que a Câmara e o Senado quiser, vai passar para beneficiar eles, e não a gente. E eles já são beneficiados. Eles querem se perpetuar no poder. Ou seja, ou a gente dá uma de Revolução Francesa aqui, toma a Bastilha, que rima com Brasília, ou a gente está lascado. E a Corey Coleman, que eu sempre adoro ler os comentários dela, Corey, um grande abraço para você está sempre acompanhando a gente aqui. Os brasileiros não entendem a visão do sonho de Simão Bolívar de uma América do Sul unida e soberana. Essa visão bolivariana e revolucionária é profunda na consciência do povo venezuelano. Frase maravilhosa, aliás, Kerry. Eu vou abrir um parênteses para finalizar aqui minha fala, dizer que eu conheci o Miguel do Rosário num contexto muito bacana, lá no nosso sindicato, quando a gente convidou ele para poder cobrir um congresso nosso, e ele acabou fazendo parte de uma mesa, e foi tão brilhante quanto eu ler todas as quartas-feiras aqui no cafezinho. Ele falava muito de Simão Bolívar, ele fala muito de Simão Bolívar, ele adora discutir isso, e eu tenho certeza que eu vou passar essa bola para o Miguel, porque esse sonho de unir a América do Sul, de unir a América Latina, ele não pode morrer. E como bem colocou o Hélito Calazans, o povo venezuelano é muito bem consciente nesse sentido, é muito politizado nesse sentido, e por isso eles são osso duro de roer, e os Estados Unidos está passando uma magrela para poder derrubar o Maduro por lá. Eu passo para você, meu amigo Hélito Calazans. Pois é, Tadeu, diante de tudo que foi dito pelo Miguel, por você, pelo próprio Leonardo Stoppa, a gente vê que o fator povo, que eu citei na abertura do programa, no meu texto, é de fundamental importância para fazer essa diferença. O que tem de alienado político no Brasil, que ignora que o país está sendo atacado, o Brasil é vítima de uma guerra invisível, mas uma guerra que vem de fora, mas com células cooptadas na justiça, na política, na Polícia Federal, enfim. Quando eu falo de justiça, eu incluo aí a polícia, o Ministério Público, enfim, tudo. Mas tem uma camada de analfabeto político no Brasil, e o que o Leonardo Stoppa chamou de pobre de direita. Mas olha, Leonardo, não é só pobre de direita, não. Tem muita gente que teve acesso à educação formal, né, que teve acesso a cursos de especialização até, mas não tem a mínima consciência política. É falta de consciência política mesmo, é falta de informação sobre o próprio país. Não conhece geopolítica, desconhece qualquer possibilidade de estar sendo vítima desse ataque. E José Serra é que tem esse de parlamentarismo, né, que ele está querendo impor. José Serra é ladrão. José Serra é ladrão. Nós não podemos deixar que um ladrão rasgue um plebiscito de 1993, 93, 92, agora esqueci, desculpa aí, Miguel, depois você lembra aí, certo? Quando o povo optou pelo presidencialismo, porque o golpe, ele em si, já foi um parlamentarismo. E essa experiência do golpe que o Brasil vive hoje, porque está em curso, o golpe está em curso, essa experiência foi a experiência desse centrão que foi criado com propina de empresas para favorecer patrões, para favorecer a elite brasileira e o capital estrangeiro, e também, como eu falei, as questões geopolíticas dos Estados Unidos da América. José Serra não tem moral para olhar o espelho. Imagine para olhar o futuro do Brasil. José Serra deveria estar sendo debatido sobre ele, a prisão dele se seria perpétua, ou se nós iríamos abrir um precedente para pena de morte por crime lesa pátria. José Serra não tem moral para discutir nada do Brasil, ele é um ladrão. José Serra é um ladrão. Nós não podemos aceitar passivamente que um ladrão defina se o brasileiro que votou pelo parlamentarismo estava certo ou errado. José Serra não tem moral para isso. Nós não podemos aqui ficar buscando eufemismos para casos tão graves e extremos. Já reduziram as Forças Armadas Brasileiras à Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Estão reduzindo o judiciário a um protetorado de corruptos da elite. Agora querem transformar o povo em quê? Com esse parlamentarismo que é a consumação da luta de classes sob o domínio da elite.
Não vai faltar mais nada. Tem muita gente da esquerda com a cabeça em 2018, mas 2016 nem acabou. 2017 é um pesadelo. E 2018 pode ser um sonho inatingível. É preciso que sindicatos, associações diversas, políticos, cidadãos comuns reflitam sobre o risco do fator José Serra, que já entregou o pré-sal, é o grande canalha responsável por esse projeto de entrega. E agora quer impor o parlamentarismo. Se for necessário, vamos substituir ovos por pedras e atacar José Serra. Ele merece, porque esse cara está destruindo o Brasil. Bolinha de papel não resolveu o problema dele. É apologia à violência, um cacete. Violência é o que eles estão fazendo. Violência é tirar o direito do trabalhador, previdenciário, violência é entregar as riquezas do Brasil, terras brasileiras, destruir, matar índio todo dia. Os favelados são todos taxados de criminosos, como qualquer muçulmano é taxado de terrorista. Estão criando pacotes para repressão e opressão no Brasil. Pessoas morrendo. Né? Uma mulher que roubou um ovo de Páscoa para dar de presente à filha, está presa, enquanto Aécio Neves está solto. O outro menino lá que ia saindo do trabalho dele de limpeza com pinho-sol é taxado de terrorista, está preso até hoje. Essa é a justiça do Brasil, esse é o Brasil. Não podemos aceitar isso como normal. Ô, Miguel, desculpe até o meu desabafo aqui, certo? Que você acha que às vezes eu me empolgo, mas eu acho que é necessário, certo? É necessário, a gente tem que botar mesmo. Eu estou falando aqui com o meu coração, não estou falando aqui com teatro, não sou ator. Eu vi no Brasil, amigos de infância, trabalhavam em banco, dignamente, estavam na fila de desemprego, chorando, implorando uma doação para ele poder comer. Eu vi isso aí no Brasil, nesses 15 dias que eu estive. Não posso aceitar isso passivamente. Não posso, tem que lutar por isso. E eu convido você a entrar nessa luta. Leonardo Stoppa. Wellington, eu entendo o seu desabafo, ele faz sentido, porque eu acabei de chegar aqui no Brasil e eu estou sentindo a mesma coisa. Uma das coisas que mais me impressionou aqui no Brasil é que quando a gente está fora assistindo todo o espetáculo midiático do prefeito de São Paulo, a gente imagina que vai chegar, sinceramente, numa Londres aqui no Brasil. Mas São Paulo está totalmente destruída, cheia de buracos, e o Dória fazendo toda aquela campanha de bom prefeito para o resto do Brasil. Ou seja, o paulistano abriu mão de um prefeito que fazia e era atacado pela mídia para colocar um prefeito que não faz, mas compra a mídia para passar a mão na cabeça dele. Mas eu quero voltar para o assunto Venezuela, porque a gente tem ainda informações importantes para passar para a população a respeito desse assunto, até principalmente para a população ter bala na agulha para falar com o alienado e, de repente, até desalienar o alienado. A primeira coisa, gente, é que uma Assembleia Constituinte, ela é soberana. Eu estou querendo dizer para você, quando um presidente convoca uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia nasce do voto popular, não existe mais lei acima dessa Assembleia. Essa Assembleia é convocada exatamente para escrever a Constituição. Então, a partir do momento em que em qualquer lugar do mundo, eu não estou falando da Venezuela, não, eu estou falando desde os Estados Unidos, que se diz o país mais democrático do mundo, até a Inglaterra, onde eu tive experiência que é um país democrático, ou até mesmo no Brasil, onde não existe a democracia, uma Assembleia Nacional Constituinte é soberana. E dessa Assembleia, qualquer tipo de decisão representa a vontade pública. Então, esse papo de que o Maduro não tinha direito de afastar um procurador está fundado em quê? Sinceramente, se uma Assembleia Nacional Constituinte pode fazer aquilo que ela quiser, inclusive decretar a morte dos traidores da pátria, onde que se fundamenta a ideia que o Maduro não podia afastar um determinado objeto de, digamos, instrumento de opressão dos países do norte sobre os países do sul? E agora que eu falei sobre os países do norte e sobre os países do sul, infelizmente, a população daqui do Brasil não teve muito acesso à informação, principalmente no que tange à geopolítica mundial pós-Segunda Guerra.
Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que o mundo se dividiu nos blocos, né? Que é o primeiro mundo e o segundo mundo. E nós aqui do Brasil fomos obrigados a escutar a vida inteira que os países do segundo mundo, aqueles países socialistas, eram países malignos, onde comiam criancinhas, onde matavam as pessoas. Inclusive, o termo porco russo foi um dos mais utilizados durante a minha infância, porque a gente achava que o russo era um ser humano covarde, que queimava as pessoas, que fazia o mal. Afinal de contas, eu sou da geração que assistiu Rambo. Então, vamos voltar para a realidade do que a gente está vivendo hoje. Essa realidade nasceu lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando os países se uniram e decidiram que não se toca mais no norte. O que eu quero dizer é que a soberania dos países que eles consideravam evoluídos não poderia ser tocada. É por isso que ninguém toca no assunto, por exemplo, de mexer na França, de entrar na França, invadir a França, invadir a Itália, ou até mesmo invadir a própria Alemanha, que naquele momento foi dividida, mas hoje já está soberana mais uma vez. Mas eles tocam constantemente no assunto de mexer conosco, países do sul, bárbaros, pessoas não civilizadas, incapazes de tocar a própria política, porque eles lá do norte decidiram que nós estamos propensos a modificar políticas. O que eu quero dizer é que assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, nós, produtores de comida, nós, produtores de riquezas reais da humanidade, ficamos à disposição dos países lá que controlam o poder militar sobre quem vai influenciar quem. Então, nesse sentido, alguns países foram influenciados pela Rússia, né, a União Soviética da época, alguns países foram influenciados pelo bloco capitalista dos Estados Unidos. E sempre dentro de um país influenciado pela Rússia, os Estados Unidos eram malignos, assim como nós, influenciados pelos Estados Unidos, víamos a Rússia como malignos, mas o verdadeiro maligno é aquele que utiliza a gente como instrumento de geração de conforto. Nós somos simplesmente aqueles animais que puxam o carro para eles, de forma bem confortável, caminharem pelos países dele. Então, dessa forma, os países de primeiro mundo conseguem construir aeroportos, autoestradas, toda uma infraestrutura que vem do nosso minério, que vem das nossas riquezas. Leonardo, fala, desculpe. Leonardo, tem uma informação aqui de que a transmissão foi interrompida. Algumas pessoas estão reclamando. Eu gostaria que o Miguel do Rosário confirmasse o que está acontecendo, se está tudo ok. Desculpe interromper, Leonardo, é porque foram muitas pessoas falando. Eu né? acho. Travou. Olha, Travou. gente, tá aqui. Travou mesmo. Travou, não estou conseguindo ver aqui, não. A gente está Travou. travado no Facebook, né? Isso. Está travado no Facebook. Você consegue descobrir aí, Jennifer, o que aconteceu? Então, enquanto o Leonardo corrige aí o problema, eu vou voltando aqui, a gente vai transmitindo aqui para o YouTube, já que esse vídeo fica on demand e as pessoas continuam assistindo. O Leonardo corta o vídeo dele e vai resolver aí o assunto, tá bom? E aí a gente está ao vivo aqui no YouTube. Miguel do Rosário, você que mora aí no Rio de Janeiro e tem muito mais contato, né? Claro que o Tadeu Porto fica muito tempo também no Rio, mas você mora aí no Rio, você é carioca, mora no Rio de Janeiro. A aceitação das Forças Armadas nas favelas aí não é uma unanimidade, não. Né? Mesmo com toda a propaganda, você vai na TV, só falam nisso, no aeroporto era tanta propaganda de que isso era lindo e era maravilhoso para o Rio de Janeiro.